No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma reflexão muito importante que eu tive na semana passada, referente aí a aprendizados do meu último ano. Se você gosta de refletir também a partir das experiências dos outros, fica comigo nesse vídeo. Antes de ir ao que interessa, eu vou mostrar um pouquinho da rotina aí pra vocês. Eu sei que, assim como eu, muita gente do YouTube, né, que é consumidor de YouTube, gosta de ver rotina e por isso eu resolvi mostrar um pouquinho. Esse dia já era um dia que eu ia gravar vídeo mesmo, porém antes da gravação eu ia fazer um atendimento presencial de Reiki. Agora, durante a pandemia, eu faço só à distância, né? Eu priorizo o atendimento à distância. Porém, para um caso ou outro, eu abro uma exceção e atendo o presencial. Nesse dia, eu tinha uma cliente no presencial, porém aconteceu um imprevisto, ela não pôde vir, e aí eu resolvi antecipar o momento de gravação, mostrando um pouquinho da rotina. Então, no dia do atendimento, a única coisa que eu faço mesmo com relação à casa é dar uma boa lavadinha no banheiro, né, e no corredor aí da frente do banheiro, que eu considero que faz parte do banheiro, só mesmo para ficar apresentável para cliente, né, para o atendimento. Esse é o espaço de atendimento, que na verdade é a minha sala. E no dia de atendimento eu mudo a disposição dos móveis. Deixa eu mostrar daqui que eu acho que vai dar para ver melhor. Eu mudo a disposição dos móveis e transformo na sala de atendimento. Agora seria o horário que eu atenderia, né? Eu ia tomar banho, terminei de lavar o banheiro, iria tomar meu banho, me arrumar e esperar minha cliente, porém ela não vem. Então, como ela não vem, Nossa, gente, eu tô muito nojenta. Eu não vejo a hora de tomar meu banho, meu cabelo tá muito sujo. Em vez de vir aqui já desmontar o espaço, né, que eu também vou mostrar esse espaço pra vocês, eu vou lá fora estender roupa, que eu deixei batendo ontem à noite, e recolher o cocô dos meus cachorros. E eu vou levar vocês comigo pra vocês verem. Aí depois eu volto, tomo meu banho, desmonto a sala, e aí a gente vai bater o papinho de hoje. Eu estava precisada. Vocês viram aí que eu tomei um banho de ervas também, né? Na verdade, geralmente, eu tomo esse banho de ervas na segunda-feira. Só que acabou que eu não tomei segunda, e deixei pra terça, eu não tomei na terça. Isso aqui que eu passei é uma água micelar. Não sei se eu mostrei, né? Água micelar. Pronto. Pentear meu cabelo. E é isso, gente. Como eu tô gravando e acaba dando um trabalhinho a mais, eu devo ter levado uma meia hora ou 40 minutos a mais aí do que eu levaria normalmente se eu não estivesse gravando. Então agora já são umas 8h30 da manhã, mais ou menos. Quando eu não tô gravando é tudo muito rapidinho, né? Eu também não teria ido lá estender as roupas, né? Eu só teria mesmo lavado o banheiro, tomado banho, me arrumado e esperado pela minha cliente. Agora eu vou passar um protetorzinho solar. E mesmo quando
É um hábito, na verdade, que eu ainda tô construindo, mas tá dando certo, assim, é difícil falhar com esse hábito. Que mesmo quando eu não tenho cliente, né, eu vou trabalhar em casa sem atender ninguém, eu gosto de antes me preparar com um banho, me arrumar um pouquinho, sabe? Passar um protetor solar. Às vezes eu passo uma maquiagenzinha, tipo, quase nunca eu passo uma maquiagem. Enfim, colocar um brinco, coisas que vi que fazem diferença, sabe? No dia a dia, assim, tá? Me sentir um pouco mais arrumada. Eu vou colocar esse brinco aqui, que a minha amiga Jéssica me emprestou. Emprestou. Em 2018, para fazer uma peça de teatro. Eu lembro que na época eu falei alguma coisa pra ela, acho que tinham acabado as nossas aulas, ela era minha amiga da faculdade. Falei, nossa, mas eu não sei quando que eu vou te conseguir te devolver. Ela, não tem problema, gente, a gente tá em 2021 e eu ainda não devolvi pra ela. Que vergonha. Isso, gente, aqui fica meu sofá, agora montado devidamente como um sofá. Ali fica a mesa, na verdade ela é um pouquinho mais pra lá. Daqui a pouco eu vou ali arrumar ela, ajustar ela. Aqui fica exatamente igual, a única diferença é que aqui nesse caixote amarelo fica a minha televisão, que tá lá no quarto, e essas duas plantas que estão nesse caixote amarelo ficam ali, e aquela planta ali fica no meu quarto. Só que hoje eu vou deixá-las assim como estão mesmo, porque eu vou usar a TV no quarto. Daqui a pouco eu volto. Finalmente o café. Bom, como vocês viram aí na chamada do vídeo, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre uma reflexão que eu tive na semana passada. E essa reflexão foi muito importante pra mim. Não por acaso, o vídeo que saiu na última terça-feira, né, que foi um vídeo que eu gravei depois dessa reflexão, na hora da edição, depois que ele foi ao ar, eu percebi que ele ficou em bem melhor qualidade que os outros vídeos e eu acredito muito que isso seja por conta dessa reflexão. Vamos lá, Juliane, que reflexão é essa? Fala, fala, fala e não fala nada. Calma, já vou falar. Dia 16 de abril, aliás, dia 15 de abril, fez exatamente um ano do meu desligamento da última empresa onde eu era CLT. E no dia eu não lembrei que fazia um ano desse desligamento, mas um dia depois, antes de eu lembrar, eu tive uma reflexão muito importante. Eu pensei que essa empresa é uma startup, né? E quando eu entrei ela ainda era pequena, mas antes de eu entrar, um dia ela foi menor ainda, né? Como tudo que existe hoje que a gente conhece, um dia foi nada, um dia foi uma ideia, né? Tudo que existe começou numa ideia, começou num sonho. Eu acho que essa câmera tá torta. Tô tendo um pouquinho de problema com esse tripé, com essa câmera, gente. Mas acho que vai. Tudo que existe começou um dia com um sonho, uma ideia de alguém ou de um grupo de pessoas. E eu parei pra pensar que, só pra vocês entenderem, nessa empresa a gente fazia parceria com outras empresas, né, de um determinado ramo, aí, de um determinado nicho. E eu fiquei pensando, a reflexão que eu tive foi, cara, um dia teve que existir a primeira parceria. Como que foi apresentar para você chega numa empresa, fala que você tem um negócio e esse negócio é uma proposta muito boa para você. Pautado em quê? Se é a primeira vez, se você ainda não fez isso com ninguém. Enfim, lógico que não deve ter sido exatamente assim que começou, mas eu fiquei brisada nessa ideia, sabe? Do quanto no começo é difícil da gente vender uma ideia, a gente ainda não tem descredibilidade, é difícil convencer as pessoas do quanto uma ideia pode ser brilhante. Enfim, eu me peguei pensando em várias coisas, sabe? Inclusive, a primeira funcionária dessa empresa,
é minha amiga, né? Lógico que eu conheci ela quando eu entrei trabalhar lá e eu considero ela minha amiga até hoje. Eu ainda quero conversar com ela sobre isso, sabe? Sobre essa reflexão que eu tive de no começo, né? Quando ninguém ainda acredita em você, ninguém ainda acredita no seu produto. Como é levar isso adiante, né? Enfim, e isso foi um assunto que me veio à mente no dia 16, já pela manhã, assim, no começo da manhã, os primeiros minutos da manhã, eu tava com isso na cabeça. Ainda não lembrava que tinha completado um ano que eu tinha sido desligada dessa empresa. Logo que eu lembrei que fez um ano, eu lembrei assim, gente, com muita gratidão. Muita gratidão. E aí eu rapidamente fui levada a tudo que eu aprendi nessa empresa, sabe? A tudo que eu aprendi de negócio. Muita coisa hoje que eu estruturo em planilhas, que eu projeto, que eu calculo metas. Falando principalmente dos meus atendimentos com o Reiki, né? Não é por acaso que eu fiz essa primeira parte do vídeo mostrando para vocês aqui o meu espaço, né? Do meu atendimento, quando eu tenho atendimento presencial. Tudo que eu sei hoje, né, ou boa parte do que eu executo hoje, eu aprendi com eles, num sentido assim de que como é estruturar algo que você ainda não tem no que se pautar? Como é criar algo do zero? Foi uma coisa que eu aprendi com eles. E na semana passada eu concluí, pena que meu livro não está aqui, mas eu vou deixar aqui em algum lugar a foto do livro Mindset, que é um livro muito interessante, que eu li em 2019. Confesso que não era o meu momento daquela leitura, eu não conseguia assimilar, inclusive eu lembro que era uma leitura que me incomodava, porque tinha muito exemplo, falava muita coisa que eu não via sentido, sabe? Ficava dando exemplo, exemplo, exemplo. Mas hoje, assim, devorando essa leitura, que está sendo muito interessante para mim, eu vejo que, na verdade, eu não estava pronta para aquele conteúdo, sabe? E o último capítulo que eu li, que eu tinha encerrado aí também na semana passada, antes dessa reflexão, foi um capítulo inteiro falando de mindset fixo e mindset de crescimento dentro das empresas, né, em cargos de chefia. Nessa empresa eu tive um cargo de liderança e lendo o livro, gente, eu ficava assim, ó, tipo, meu Deus, como eu errei! Tudo bem que eu aprendo também com a Juliane, que errou muito, que tomou muito na cabeça, que levou muita cabeçada, eu aprendo muito com ela também, né? Ela também faz parte. Eu finalizei esse capítulo depois de muita reflexão e nesse dia, quando eu lembrei assim com muita gratidão, eu percebi que eu estava assim curada de todas as possíveis mágoas que eu tinha trazido comigo dessa empresa. Eu tive contato com algumas outras pessoas, eu sei que muita gente saiu muito chateada, tem gente que odeia. E eu acho que cada um teve uma experiência, né? Eu não posso dizer pelas experiências dos outros, mas pra mim foi muito importante, principalmente o primeiro ano que eu trabalhei. E nesse último semestre, eu trabalhei lá um pouco mais de um ano e meio, né? Nessa segunda metade do tempo, eu não fui tão feliz assim, mas eu aprendi muito com tudo que eu vivi e com a minha forma de me comportar diante de todas essas situações. E daí quando eu percebi, gente, que era dia 16, que fazia exatamente um ano que eu tinha sido desligada, a reflexão tomou mais sentido ainda, sabe? Eu parei pra pensar, cara, exatamente um ano atrás eu acordei e não sabia o que eu ia fazer naquele dia. Eu já fui desligada, né? Já trabalhei em muitos lugares e, na verdade, quando a gente. Ai, tô muito maravilhosa hoje. Enfim, voltando aqui ao que importa. E quando a gente sai de uma rotina, ou quando a gente é arrancado de uma rotina, a gente passa aí por uma espécie de luto, né? Imagina que até no dia anterior eu tinha um monte de coisas para fazer, agenda, reuniões, coisas para lidar, coisas para entregar, e hoje eu acordo e eu não sei o que eu vou fazer do meu dia, né? Isso é muito comum de sentimento de quando a gente sai de uma empresa, ou mais comum ainda de quando a gente é desligado de uma empresa, e também é comum quando
infelizmente você passa por um luto de morte, quando você passa por um luto aí de um término de um relacionamento, né? Isso é muito comum, esse sentimento de e agora? E aí, cara, eu fiquei muito feliz com toda a reflexão de que a minha vida mudou tanto de lá pra cá, assim, tantas coisas aconteceram, coisas boas, coisas não tão boas, coisas ruins aconteceram, mas tanta coisa aconteceu, sabe? Lógico que a gente tá falando aí do ano de 2020, que foi um turbilhão na vida de todo mundo. Mas, no geral, eu fiquei feliz em perceber a movimentação de tudo. Profissionalmente, talvez eu ainda estivesse muito perdida, ou talvez eu estivesse presa àquele modelo de negócio, ou estivesse presa à área comercial, e estivesse procurando empregos somente nessa área, mandando currículo. Mas a questão é que não, nada disso foi preciso, nada disso foi necessário. Ano passado, logo que tudo isso aconteceu, eu fiz a minha primeira iniciação no Reiki, depois fiz a segunda, a terceira, né, como já não é novidade aqui para vocês, né, que eu sou terapeuta reikiana. Também comecei meu curso livre de constelação, inclusive é um assunto que eu quero trazer aqui, constelação familiar e sistêmica, que eu imagino que é muito do interesse, inclusive ele está bem mais em alta do que o assunto Reiki. É que Reiki é o que eu trabalho atualmente, então eu acho que faz mais sentido eu trazer conteúdo de coisas que fazem parte do meu dia a dia, né? Constelação eu ainda estou estudando. Fiz cursinho para fazer concurso de pedagogia, não sei se eu já falei em algum vídeo, mas eu sou pedagoga e na minha cidade teve concurso ano passado, inclusive eu ainda pretendo trabalhar assim como pedagoga, inclusive eu estou professora eventual aí desde o mês, na verdade esse mês de abril, foi o mês que eu comecei a atuar como eventual e conciliando com os meus outros afazeres. Então eu estudei, esse ano eu iniciei a minha pós, então além do curso livre em constelação familiar e sistêmica, eu estou fazendo também a minha pós em constelação. Nessa pós também tem vários cursos dentro da pós de psicologia, que daí vai me ajudar muito em todas as áreas que eu gosto, né? Todas as áreas que eu trabalho, pedagogias, terapias e tudo, né? A gente sabe que psicologia casa muito com isso. Inclusive, gente, no curso de pedagogia tem muito de psicologia. É muito comum quem faça pedago e ame tanto assim a psicologia que depois todas as especializações a pessoa faça na área de psicologia, porque a gente aprende muito. São cursos que trabalham o desenvolvimento do ser humano, né? Não tem como falar do desenvolvimento do ser humano sem falar de psicologia. Então, se você quiser que eu faça um vídeo falando um pouco mais sobre pedagogia, sobre minha experiência na faculdade, sobre as áreas de atuação, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou amar falar sobre isso. Enfim, fora tudo isso, né? Fora eu ter voltado a estudar, eu ter ido prestar concurso, fazer prova, né? Sentir essa movimentação de eu quero algo novo na minha vida. Fora isso, depois do portal que eu passei em dezembro, né? Que eu ainda não tive coragem de gravar um vídeo falando sobre isso, mas eu ainda vou gravar. Eu aí tive a oportunidade de ter a ideia de criar esse canal, de começar a atender como terapeuta reikiana. E graças a Deus está sendo muito interessante essa experiência toda na minha vida com tudo isso. Eu tenho trabalhado bastante, não é pouco. Agora, inclusive, que as aulas vão voltar, né? Passamos aí por um recesso aqui na cidade que eu moro, por um recesso escolar. As aulas vão voltar, eu vou voltar a uma rotina ainda mais apertada, então eu tenho que me desdobrar entre os meus horários de estudo, de trabalho, de pesquisa, né? Pesquisa engloba aí tanto estudo quanto trabalho, que eu pesquiso para postar, eu pesquiso para fazer vídeo, eu pesquiso para aprender, né? Para entender melhor do meu próprio trabalho. E as aulas, né? Tenho preparar as aulas, tem o planejamento das aulas, a execução, a correção, o tirar dúvidas, né, que isso é muito individual. No remoto é complicado, né? Se você tem filhos ou se você ainda estuda, você vai perceber que no remoto está bem difícil de conduzir assim a sala de aula, tá difícil para todo mundo, para os pais, para as crianças, para os professores, para os gestores, está difícil para todo mundo. E além disso tem a minha casa, né? A casa, a cozinha,
Hoje vocês viram aí um pouquinho da minha rotina antes de receber a cliente, né? Que eu levanto, lavo o banheiro. Na verdade, antes é só isso mesmo que eu faço no dia. Mas no dia anterior, ontem foi terça, eu limpei toda a sala, limpei o chão da cozinha. Então eu divido as tarefas da minha casa nos dias para que eu possa não chegar no final de semana com tudo para fazer e aí também não ter final de semana, sabe? Então eu prefiro durante a semana ir apertando na minha agenda as tarefas domésticas do que chegar no final de semana e ter que fazer tudo. Isso daí também é uma escolha de cada um, né? Eu sei que tem gente que prefere o contrário. Mas é isso, gente, pra mim, essa reflexão, assim, resumindo, se é que dá pra fazer um resumo, é que o tempo, ele mostra tudo que é necessário que aconteça. Quando a gente, e aí eu vou usar uma fala sistêmica, quando a gente se curva ao que foi, porque já foi, novas portas se abrem, até me dá uma embargada. Eu de verdade não sei o que vai ser amanhã, né? Eu não sei até onde vai os meus atendimentos, vem novidade, aí num outro vídeo eu comento, eu vou começar a atender num novo espaço com uma amiga minha muito querida, que eu sinto que vai ser uma grande porta também, uma grande oportunidade. Mas a verdade é que a gente não sabe do dia de amanhã, né? Mas, independente de qualquer coisa, a minha vida se movimentou. E mesmo que tenha sido difícil, mesmo que coisas difíceis e tristes tenham acontecido aí no meio do caminho. Então eu quero deixar para você a proposta de olhar para isso, olhar para o último não que você levou, ou para um não que você levou lá atrás e o que de consequências positivas isso pode ter te trazido. Eu sei que não, ou qualquer outra coisa que nos tire do eixo, a princípio, movimenta de uma forma negativa, mas isso dá a oportunidade da gente olhar para nossa sombra, da gente olhar para o espelho, da gente rever mudanças que nós queremos fazer e depois lá na frente a gente percebe que tudo bem. E a gente percebe, o mais importante, falando sistemicamente novamente, que não vale a pena olhar para trás e não concordar, porque já passou, né? Então a reflexão é essa, gente. Eu não sei exatamente como que vai ficar o formato desse vídeo aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito do fundo do meu coração que essa reflexão te sirva para alguma coisa, que tenha caído fichas, que você tenha tido insights a partir dessa nossa troca. E compartilha comigo o que aconteceu nesse último ano que serviu para movimentar a sua vida. Fora a pandemia, né? Que isso daí a gente já sabe que serviu para movimentar a vida de todo mundo. Mas e na sua vida pessoal? Me conta que eu quero saber. Hoje é isso, gente. Tchau! Tá frio.